Bom dia, boa tarde, boa noite, meu bebê mafioso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos Felipe, sou professor e instrutor aqui da Escola Gracon de Efeitos Visuais e essa daqui vai ser a nossa quinta aula usando esse programinha incrível chamado Adobe Illustrator, tá certo? Porém, até agora a gente tem feito pequenas atividades, feito alguns exercícios simples, tá legal? E ainda não começamos propriamente dito a ilustrar, fazer ilustrações, criar nossos desenhos ou, acima de tudo, vetorizar desenhos já feitos manualmente. Então, na aula de hoje, ela talvez não seja tão longa, mas eu vou estar trabalhando contigo uma ferramenta em específico, tá legal? Hoje a gente vai fazer o Illustrator se provar por que ele venceu o CorelDRAW e por que ele é tão incrível assim, tá legal? Gente, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando com uma ferramentinha chamada Pen Tool, tá certo? Só que antes de trabalhar com ela, eu acho que é interessante eu comentar contigo sobre os shapes, sobre as formas que a gente cria e por que a Pen Tool ela é tão importante assim, tá legal? Para isso, eu acho que eu vou estar abrindo aqui o meu Illustrator, como de praxe eu sempre faço, criando o nosso documentinho padrão aqui no WebLarge, vem aqui, eu vou clicar nele, dar aquele Ctrl 0 maroto para poder enquadrar na tela, e eu quero relembrar aqui, né, passar um pouco sobre o que a gente já aprendeu. Tá bem? Quando a gente começou a brincar aqui com o Illustrator, a gente viu que as ferramentas principais que a gente tinha para poder desenhar eram as ferramentas de criação de forma. Entre elas a gente tinha o retângulo, a gente tinha bem aqui o retângulo arredondado, a gente também tinha bem aqui a elipse, tinha a ferramenta de polígono, beleza? E a gente viu também a ferramentinha de estrela, beleza? Tinha essas ferramentas. Com a utilização delas, a gente podia vir aqui e brincar para poder criar novas formas utilizando eles. E para criar essas novas formas, a gente tinha também as ferramentas de Pathfinder, tá certo? Elas funcionam quando você seleciona mais de um objeto e você quer mexer na interação entre eles. O ideal é você selecionar dois elementos, como por exemplo, o retângulo normal e o retângulo arredondado. Aqui no menu Pathfinder, que fica na sua direita, se você tiver com um menu parecido com o meu, ele vai estar aqui na primeira opção chamada Unite. Ele vai unir essas duas formas, tá bem? E com isso a gente podia estar brincando com outros elementos. Tá furando eles, tá fazendo composições mais diferenciadas, tá legal? Isso daqui era o que a gente estava fazendo nas últimas aulas, tá certo? Isso daqui me permitia fazer um objeto que vai ter buracos, que vai ter alguns elementos faltando, tá certo? Isso daqui é o que eu consegui fazer utilizando as minhas geometrias básicas, as chamadas primitivas, tá certo? E com elas criadas a gente podia dar a cor que a gente quisesse, selecionava ela, mudava a cor, tá certo? Alterava a borda, caso fosse do seu gosto, do seu interesse, tá legal? Você poderia estar fazendo isso. Só que algumas formas são um pouco limitadas, tá bem? Nem tudo eu vou conseguir fazer utilizando retângulos, nem tudo eu vou conseguir fazer utilizando apenas elipses. Nas primeiras aulas eu fiz o exercício contigo do boneco de neve, do Steve, alguns elementos mais simplificados, porém alguns ficavam devendo, como por exemplo o boneco de neve. Ele tinha algumas formas que podiam ser feitas de maneira mais simplificada, se eu pudesse desenhar à mão, tá bem? E para isso, a gente tem que dar uma relembrada em como que funciona essas ferramentas de composição, tá bem? Aí, eu tô relembrando contigo aqui o Pathfinder, mas vale lembrar que quando você seleciona duas ferramentas, o Pathfinder é uma opção. Outra que eu te apresentei foi o Shape Builder. Você seleciona quantos elementos você quiser, eu vou colocar aqui 3, tá certo? 3 elementos selecionados, e com o Shape Builder ativo, eu posso identificar cada um desses elementos. Se eu passar o mouse e riscar os dois, eu fundo eles. Se eu passar o mouse com o Alt selecionado, eu deleto essa interseção entre eles, tá bem? E aí, ele vai formando esses elementos, criando essas formas para mim, ok? E aí, o que acontece? Você vai notar que uma hora ou outra você vai tentar fazer um desenho e ele não vai ficar tão específico quanto você gostaria. Você vai ter que ajustar muita coisa, clicando nele, vindo na ferramenta de seleção direta, ajustando os tamanhos, ajustando os ângulos, beleza? E isso pode acabar ficando meio zoado pra você, não vai ser uma coisa tão legal. E o que você vai fazer? Poxa, eu acho que é mais fácil eu desenhar do zero este elemento. E é pra isso que a aulinha de hoje ela vai servir, tá bem? Na aula de hoje, a gente vai estar utilizando uma ferramenta de criação de forma, tá certo? Que não é o Shape Builder, mas ela é um pouquinho mais detalhada do que o Shape Builder, tá vendo? Te dá muito mais possibilidades. Pra isso, eu vou estar selecionando meus elementos que eu criei aqui, vou deletar eles, eu vou resetar as cores apertando a letra D, ele vai colocar as cores no default, tá certo? E aí, gente, como é que vai funcionar esse esqueminha aqui? Bom, primeiro de tudo, eu tenho que te apresentar a ferramenta que vai fazer nossos desenhos, tá legal? Essa ferramenta aqui,
é a ferramenta caneta, beleza? Se você não tiver mexido em nada, mudado a posição de algumas ferramentas, ela vai estar bem aqui, tá certo? Você tem aqui a Pen Tool, tá legal? Se você tiver com o menu comprimido, ele vai estar bem aqui embaixo, olha só, a Pen Tool guardadinha, tá legal? O meu eu tô deixando assim, que ele ocupa menos espaço e deixa as coisas mais organizadas, tá legal? O que a gente vai fazer então? A Pen Tool, tome cuidado porque tem duas ferramentas de caneta, tá legal? A Pen Tool é a ferramenta que você acessa com o atalho P. Eu vou apertar P, olha como ela fica. Tá aqui, eu estou na ferramenta caneta. Tome cuidado se você vier pelo menu aqui, porque tem uma ferramenta chamada Curvature Tool, tá legal? A ferramenta de criar curvas, tá legal? Assim, a Curvature Tool, ela é tipo uma irmã mais específica da Pen Tool. Eu não gosto muito de usar ela porque ela é muito limitada. Eu prefiro usar a Pen Tool, que ela é a ferramenta mais genérica. Então tome cuidado quando você estiver desenhando e se você estiver usando a Pen Tool ou a Curvature, tá bem? A Pen Tool, ela é uma canetinha normal, tá certo? E a Curvature, ela tem esse fiozinho mais curvado saindo dela. Então toma cuidado para você selecionar corretamente a caneta, tá bem? Basta você apertar P que você entra na ferramenta de caneta, tá legal? Antes de você começar a desenhar, para facilitar a tua visão, o que eu vou fazer? Eu vou mudar as cores de preenchimento, tá legal? É mais fácil de você enxergar nesse começo de aula utilizando essas cores de preenchimento de maneira mais aloprada, tá bem? Então eu vou colocar aqui uma cor rosinha, um pouquinho mais claro, só pra te poder enxergar, pra não ficar muito forte na tua vista. E eu acho que eu vou deixar o contorno preto mesmo, acho que dá pra enxergar com o contorno preto, tá bem? Professor, tem que colocar essas cores? Olha, é só pra te poder enxergar. Se tu quiser fazer sem o preenchimento, eu acho que não tem problema. Mas de início, eu acho bacana tu colocar uma corzinha no preenchimento pra facilitar a tua vida, tá bem? Então bora lá. Eu vou apertar a letra P e a gente vai conversar sobre ela, tá? Antes de mais nada, essa ferramenta aqui, ela talvez você tenha um pouco de dificuldade, tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou estar começando fazendo exercícios bem simples e depois a gente começa a fazer trabalhos um pouco mais detalhados, tá certo? Então, para começar a brincar com a Pen Tool, a gente vai precisar fazer o seguinte, tá certo? Quando você não tiver desenhado nada e tal, a Pen Tool, por padrão, ela começa desse jeito. Ela começa com o símbolo da canetinha, tá bem? Tá aqui com o símbolo da canetinha e um asterisco nela. O que significa esse asterisco? Esse asterisco, ele quer dizer que você tá pronto para começar a desenhar, tá bem? E como que você vai trabalhar utilizando a Pen Tool, beleza? Primeiro de tudo, a gente vai começar clicando e clicando e clicando e clicando pra gente poder fazer a nossa forma, tá bem? Você não vai segurar, você não vai fazer nada, você vai dar um clique e depois você vai começar a mover ela, tá bem? Então vamos lá, me acompanha aí. Primeira coisa, você vai dar um clique na tela, tá bem? Quando você der um clique, a sua Pen Tool, ela vai ficar marcada, ela vai marcar esse ponto âncora principal. Depois você vai dar outro clique, bem aqui, e aí você vai fazendo a sua forma. Eu vou fazer aqui uma forma tipo um trapéziozinho. Pode reparar que com 2 pontos você cria uma linha e com 3 pontos aqui você consegue fechar uma forma, tá bem? Ela não tá completamente fechada, você pode abrir ela, tá bem? Então eu vou desenhar mais ou menos por aqui ela, olha só. Ok? Vou vir pra cá. E aí eu vou puxar pra cá a minha linha, tá bem? E agora, repare o seguinte. Enquanto eu tô desenhando bem aqui, eu posso vir pra cá e fechar o meu desenho. Quando eu quiser fechar o desenho, você vai aproximar do ponto inicial, o ponto âncora principal, e vai aparecer essa bolinha para você, tá bem? Essa bolinha significa que você finalizou o ciclo e ela tá pronta para poder terminar o desenho, tá legal? Note que quando você tá desenhando, você não consegue soltar a linha, só se você vier aqui e fechar o ciclo, tá bem? Quando você clica, ele vai soltar o seu desenho, tá bem? Aí toma cuidado, porque você ainda tá com a ferramenta de caneta ativa, e se você quiser mover alguma coisa ou desenhar alguma coisa, você ainda vai começar a fazer outro desenho, tá vendo só? Bem aqui, e aí você vai ter que fechar outro desenho, tá legal? Perfeito. Assim como a ferramenta de criação de retângulo, de elipse, de qualquer outra forma, ela fica ativada. Para você poder mexer nos seus objetos, você tem que trocar para a ferramenta de seleção. O atalho dela é a letra V. Ferramenta de seleção, letra V. Bem aqui, eu tenho algumas formas criadas, tá bem? Vamos conversar sobre essas formas aqui, tá bem? Essas formas criadas, elas têm este formato, tá legal? Como elas são formas fechadas, elas vão ter o contorno pretinho e a borda, o contorno pretinho e o preenchimento rosa, tá legal? Porque foram as cores que eu escolhi. Você tem total liberdade para editar elas, redimensionar, ajustar e fazer o que você bem entender com eles, tá bem? Assim como você pode selecionar eles, usar a ferramenta de seleção direta, que o atalho é a letra A, clicar nos vértices e ajustar o tamanho delas, tá certo? Inclusive você pode arredondar algum ponto caso você queira. Tá certo? Você pode fazer isso tranquilamente.
tá legal? Isso daqui vai facilitar muito a sua vida, então você tem toda essa possibilidade de ajustes aí para poder estar fazendo, tá certo? Ok? Então isso daí tá tranquilamente para você fazer, ok? Mais uma coisa, se você estiver usando a Pen Tool e você fizer um desenho, bem aí, você vai notar que se você tentar mover um desses pontos âncoras usando a Pen Tool, ela vai entrar no modo de subtração, tá legal? A Pen Tool, ela funciona desenhando os seus objetos vetoriais, os seus shapes, criando pontos âncoras e conectando eles com linhas, tá bem? Se você vier com a Pen Tool e clicar num ponto âncora que já está ativo, ele vai aparecer esse sinal de negativo, quer ver? Dá uma olhada, olha só. Tá vendo só? Ficou com o sinalzinho de negativo nele. Mesma coisa bem aqui, ó, tá vendo? O sinal de negativo significa que você vai deletar aquele ponto âncora, tá vendo? Então bem aqui, quando eu deleto esse ponto âncora, eu fico apenas com essas duas linhas, tá legal? Se eu quiser, eu posso vir aqui agora, tá certo? E com essa linha aberta, vai aparecer uma barra lá. Quer dizer que eu posso continuar desenhando com ela, tá vendo? E aí eu posso fazer um outro desenho baseado nisso daqui, tá certo? E aqui, fechei meu desenho. Lembra, se seu objeto estiver ativo, ou seja, com essas bordinhas selecionadas, quando você clicar nele, ele vai criar um novo ponto âncora, tá bem? Cancelando o anterior. Pei, cancelou bem ali, tá certo? Professor, eu sem querer cliquei, se eu der Ctrl Z, volta? Volta sem problema nenhum, tá certo? Algumas vezes você tem uma linha, bem aqui, e você não quer continuar ela, você quer que ela pare e tal, quer que deixar esse elemento bem aberto, como se fosse uma casa que não está fechada, tá bem? Professor, tem como eu parar de desenhar sem clicar ali em cima? Tem uma forma. Como é que eu faço isso? Bom, você pode simplesmente apertar ESC, tá bem? Que ele para de desenhar, beleza? Se eu vier aqui com a ferramenta de seleção V, você vai observar que ela está bem aqui, ela está com a borda preta, mas bem aqui na ponta ela não está fechada, tá bem? Porque você parou de desenhar, você não finalizou o ciclo, então ele não fechou a borda, tá bem? Então você tem essa possibilidade de estar encerrando o seu desenho, tá legal? Você pode fazer desenhos abertos, tá bem? E fazer desenhos fechados. Essa é a grande vantagem da nossa Pen Tool. Você pode estar brincando com esses elementos, tá certo? Espero que tenha entendido como é que funciona esse elemento principal dela, tá bem? E aí, o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai começar a fazer alguns testes com ela. O que a gente pode estar fazendo? Cara, agora que eu tenho um monte de elementos feitos, um monte de objetos feitos aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar vindo aqui e desenhar mais um para te dar uma olhada. Eu vou clicar bem aqui, e eu vou apertar ESC para parar de desenhar, para deixar o elemento aberto, tá bem? E aí eu vou dar uma virada nele aqui só para poder te mostrar uma coisa, tá? Eu vou dar um pouco de zoom aqui na tela para você poder observar algumas coisinhas, tá certo? Bem aqui. E aí eu quero que você observe uma coisa. Eu vou dar um zoom a mais bem aqui. Acho que dá para todo mundo enxergar, tá legal? Como a gente está usando aqui a ferramenta caneta, a caneta ela vai criar objetos que tem um preenchimento e tem uma borda, tem esse contorno bem aqui. Para isso, eu acho interessante relembrar para vocês como é que funcionam esses contornos, esses desenhos, tá certo? E como que você pode estar personalizando eles. Eu já te mostrei que se você selecionar um objeto, você pode mudar o preenchimento e a cor de borda dele, tá certo? Mais do que isso, você pode mudar o formato do seu stroke, tá certo? O que é o stroke? O stroke é a linha, é o contorno, tá certo? É a borda do seu desenho. Então, já que eu tenho aqui um objeto que tem uma borda vincada, uma borda bem legal, eu vou clicar nele e eu te convido a clicar nesse menu stroke. A gente já clicou uma vez nele, só que eu quero observar as outras possibilidades que você tem. Se eu vier aqui em stroke e selecionar esse menu, o que vai acontecer? Vai acontecer que, deixa eu arredondar para cá pro lado, para ficar melhor de todo mundo ver. Vai aparecer que eu tenho o que eu posso fazer com esse meu menu aqui. Primeiro, eu posso brincar com o weight dele. O que é o weight? É o peso, é a grossura da minha linha. Ela está com 1 ponto de espessura, eu vou aumentar ela para 5 pontos, tá vendo só? Olha como ficou a minha borda. Eu te mostrei também que essa borda você pode estar orientando ela, se ela vai ficar alinhada no meio da sua linha, tá certo? Ou se ela vai ficar para fora ou para dentro, tá certo? Esse alinhamento de stroke ele só fica ativo com figuras fechadas, tá bem? Como por exemplo, essa daqui. Como ela é fechada, eu posso vir aqui em stroke e ajustar o alinhamento dela. Olha só, tá no meio, eu posso vir alinhar para fora ou para dentro, tá bem? De acordo com como eu quiser, tá legal? No caso da nossa aqui, como ela não tem uma borda fechada, eu não posso ajustar se vai ficar para fora ou para dentro, tá bem? Mais uma coisa, bem aqui eu tenho o cap dela. O que é o cap? O cap é a tampa da tua linha. Tá vendo aqui, olha? Aqui no finalzinho ele tá destampado. Eu posso colocar essa borda quadrada,
que vai tampar ela, vai colocar uma piradinha nela, ou eu posso colocar essa bordinha redonda, que vai tampar de forma redonda o final dela, tá vendo só? Olha como fica bonitinho, tá vendo só? Muito legal, né? Seleciono, o que mais dá pra eu fazer aqui? Seguinte, tá vendo aqui que eu tenho uma borda, porque ela tá aberta, né? E eu tenho essa quina bem aqui embaixo. Essa quina aqui, ela é uma quina bem acentuada. Talvez você não queira essa quina tão acentuada. E que é o que você pode fazer? Bem aqui no menu de borda, você pode vir aqui em Corners, tá certo? Esses Corners são as quinas do seu desenho. Você pode deixar elas marcadas, tá certo? Quinas mais pontiagudas. Você pode chanfrar ela com esse bevel bem aqui. Olha aí, ele vai dar uma chanfrada, vai dar um corte nela, deixar ela mais cortadinha. E tem a opção Smooth, tá certo? Que é a opção de corner, de borda arredondada, tá bem? De quina arredondada. Vem aqui, olha como ela fica. Aí ela segue uma unidade. Vem aqui, riscou e trouxe pra cá, tá legal? Então isso daqui são customizações que você pode fazer na sua linha, tá bem? Tudo isso daqui fica ativo na sua linha, tá legal? O que mais dá pra te poder fazer? Cara, bem aqui tem uma opção bem legal chamada Dashed Line, tá bem? O que é o Dashed Line? O Dashed Line é o nosso famoso pontilhado, ok? O pontilhado você pode estar especificando como que ele vai ficar, marcando essa caixinha, e aí ele vai ficar pontilhado, tá bem? Aqui eu tenho alguns pontos que eu já deixo pré-definidos de pontilhado, que é a opção de espaçamento e tamanho do traço, tá bem? O seu, se é a primeira vez que está mexendo, ele deve estar assim, eu acho, tá certo? Nesse esquema. E o que acontece? Esse dash é o tamanho da linha, tá legal? Quanto menor ele for, mais próximo eles ficam. Quanto maior for o tamanho do traço, maior ele vai ficar, olha só. Beleza? Olha aí o esquema, tá vendo? Dá pra aumentar o tamanho desse traço aqui, ok? Quanto menor ele for, mais pontinhos vão aparecer, ok? Eu vou colocar aqui 5 de tamanho, tá bem? E esse gap é o espaçamento entre elas. Quanto maior for esse espaço, mais definidinho eles ficam. Vou colocar aqui com 10 de espaçamento. E aí eu vou ter linha com 5, 5, 5 e 10 pontos de gap, de espaço entre elas, tá bem? Se você desabilitar esses caps aqui, fica um pouco mais definido, tá vendo só? Beleza? Com a borda e com a projeção das tampinhas, tá vendo só? Beleza? Eu gosto de usar essa borda aqui, esse cap arredondado, que fica mais bonitinho o traço, tá bem? Fica uma coisa mais fofa, beleza? Tem essas opções aqui pra você poder brincar com o seu desenho, tá legal? E aqui você pode colocar alguns tons e sobretons na sua cor, tá certo? Na sua cor de borda. Vou colocar aqui um rosa, um pouco mais forte, ó. Bem aqui. E aí já tem um contorno bem mais legal, tá certo? Vai aparecer aquelas costuras de camisa, de blusa, dessas coisas, tá bem? Brincando um pouco mais com as nossas linhas, né? Eu vou desativar o Dashed Line, bem aqui. E eu quero te mostrar essa coisa chamada Arrowhead, tá bem? Do inglês, isso daqui são cabeças de flecha, ok? Se você estiver fazendo um desenho e você quiser apontar para algum lugar, você pode escolher essas cabeças de flecha. Elas vão ficar aqui e você tem bastante opção. Você tem 39 opções. Se você contar o sem efeito, você tem 40 opções. Eu vou clicar nessa daqui, tá certo? Que é a ponta final. E essa daqui é a ponta do outro lado. Eu vou colocar essa pontinha aqui, ó. Tá certo? Você observa que essa sua seta ela fica absurdamente grande, fica desproporcional, mas você pode alterar esse tamanho, tá bem? Vindo bem aqui no Weight, você pode diminuir o tamanho delas, tá certo? E perceba que elas acompanham a espessura da sua linha. Quanto mais espessa for a sua linha, maior é o tamanho das cabecinhas de flecha, tá bem? Porém, se você quiser deixar a linha grossa e diminuir só o tamanho das flechinhas, você pode vir aqui embaixo, tá vendo? E diminuir em Scale elas. Olha aqui, eu vou diminuir para uns 40. E a bundinha da flecha eu vou diminuir para 40 também. Acho que fica um tamanho legal, um tamanho bacana. Ok? Aqui fica esse formato bem bacana. Aqui em Align, você pode perceber que as pontas das flechas e a parte de trás dela, ela também fica dentro do seu desenho. Você pode clicar nessa opção de alinhamento e deixar elas para fora, tá certo? Aí você vai ter a linha por completo e no final tem a pontinha da flecha, tá certo? Você pode brincar com isso daqui. Se você posicionou errada a ponta das flechas, você pode clicar aqui na opção Swap, para ele poder inverter, né? E aí não tem mais mistério, você pode ficar brincando com isso daí tranquilamente. Eu não gosto de colocar essas flechas, desabilitar e desabilitar. Pronto, tá aqui. E por último, só para poder comentar contigo sobre esses traçados que a gente está fazendo aqui, você pode vir aqui em Profile e definir um tipo de traço para a sua linha. Se vai ser esse traço mais uniforme, todo retinho, ou se vai ser um traço tipo de caneta, olha só como é que ele fica. Beleza? Ele vai ficar com um traço mais riscadinho. Esses profiles você não precisa acessar o menu Stroke, você pode vir aqui do ladinho também, eles ficam aqui. Tem essa opção mais marcada, tá certo?
essa opçãozinha aqui embaixo, ele começa com um risco e vai afinando, tá legal? E ele tem esses traços assim, mais variados, olha só, vem aqui, vai grosso e depois fica fino, tá certo? Tem essas opções de traço, você dá uma brincada, beleza? Eu não sei qual vai ficar mais interessante pra você, mas tem essas opções pra você poder estar utilizando. Alguns deles eu vou estar utilizando quando a gente for fazer nossos personagens, nossos desenhos vetorizados, tá legal? Eu vou deixar no padrão aqui, uniforme, tá legal? E eu acho que isso daqui é a introdução básica que eu tinha pra te passar sobre o uso da Pen Tool, tá certo? Então, eu queria que você desse uma treinada, exercitasse o uso da Pen Tool aí pra poder fazer os objetos mais principais, tá certo? Por exemplo, criar aqui um quadrado, por exemplo. Vem aqui, fechar o seu retângulo. Fazer, por exemplo, um triângulo pra poder ver como é que ele funciona e tal. Se você tentasse fazer o seguinte, bora tentar fazer aqui outros elementos. Por exemplo, tentar fazer aqui a letra U. Vem aqui, olha só. Aqui. Se eu quiser descer retinho, é só segurar Shift que ele vai fazendo os caminhos bem perpendiculares pra mim, ó. Vem pra cá. Opa, faltou fechar aqui. Fechei. Pronto, soltei meu desenho. Beleza? Então tem bastante coisa que a gente pode estar fazendo com essa ferramenta. Tá legal? De maneira bem prática, bem rápida. Eu queria que você treinasse ela porque é muito importante você ter essa maestria com ela, tá bem? Bom, como eu falei que a gente vai treinar fazendo esse negócio, eu quero que você venha agora comigo pra gente fazer os nossos 2 primeiros exercícios, tá bem? Eu tenho aqui algumas camadas, eu vou fazer alguns exercícios e eu quero que você tente copiar eles, tá legal? Então, me acompanhe aí. Ok, bem aqui agora eu vou estar fazendo o seguinte, eu fiz 2 exemplos aqui, tá certo? Eu fiz uma coroazinha e eu fiz uma camiseta, tá certo? Como é que tu vai treinar isso daqui? Seguinte, olha só, primeiro de tudo eu vou bloquear esta camada chamada de exercício número 1, tá bem? Bem aqui, só que eu não quero pegar os elementos com essas mesmas cores, tá bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na camada bem aqui, tá certo? Selecionar todos os elementos, tá bem? Com todos eles selecionados. Aqui em cima eu venho em opacidade e eu vou diminuir para uns 50% para ele ficar mais esmaecido, tá bem? Ficou mais suave. E agora eu vou bloquear a camada. Agora não tem mais perigo de eu riscar ela. Criar uma nova camada para eu poder fazer os testes, né? Ok. E agora, com a ferramenta de caneta, vem aqui. Ok. Eu vou vir aqui e eu vou dar os testes para começar a desenhar, tá legal? Então vem aqui, clico, clico. E a gente vai desenhando, tá vendo só? Vem aqui. Olha, eu não consigo enxergar a parte de dentro. O que eu faço então? Eu venho aqui em preenchimento e eu vou bloquear o preenchimento. Eu vou tirar o preenchimento, ficar só com os contornos, tá? Aí mais ou menos aqui tá legal, né? Mais ou menos aqui, eu acho que tá legal aqui, ó. Beleza, e eu vou fazendo o formato da coroazinha, tá bem? Vem aqui. E aí eu posso fechar. Agora que eu terminei de fazer o contorno, eu venho aqui e coloco um preenchimento legal pra ele, ó. Mais próximo do laranja, que eu acho bacana essa cor. E pra poder ficar parecido, eu vou vir aqui na borda, Stroke, e eu vou aumentar ela. Seleciona. Eu vou aumentar um pouquinho a Stroke, tá legal? Ok? Fiz aqui a primeira parte, tá bem? Segunda, bora fazer a da camisa agora. Mesmo esquema, para poder enxergar o contorno e ver as linhas, eu vou desbloquear o preenchimento e agora eu vou vir com a caneta. Seleciona, vem pra cá, né? Vai pra cá, pra esse cantinho, e a gente vai fazendo aqui os contornos. Beleza? Só fazendo um pequeno clique, tá certo? Não precisa segurar, não precisa fazer nada, só dá um clique, tá bem? Não precisa segurar e puxar, é só clicar que ele vai fazendo o desenho pra você, tá vendo? Terminou de fazer o caminho, fechou o desenho, você vem aqui e coloca o preenchimento que você quer. Vou colocar uma camisa aqui, diferente, fazer uma camisa aqui com um tomzinho de verde, tá bem? Aqui, mais pro azul, ok, pronto. E a borda da camisa aqui, eu acho que eu vou deixar um tom de azul aqui bem mais escuro. Aqui, ó. Beleza, fizemos aqui os desenhos, tá certo? Bem simples, bem tranquilos. Só para te poder dar aquela treinada para ver como é que funciona o esqueminha, tá legal? Espero ter dado para te poder treinar um exercício bem básico, só para te poder fazer conexão das linhas, tá certo? E caso você queira, né, deixar os vértices mais curvados aqui, você pode selecionar a sua coroa, vir em Stroke e aqui em Corners, que são essas esquinas, você pode deixar arredondado. Ele vai ficar esse contorno mais suave, mais redondinho, tá bem? Fechou? Então tá aqui. Para sua bendita camisa também a mesma coisa, seleciona em Stroke e em Corners, que são essas esquinas, pode deixar arredondado, tá legal? Beleza, tá aqui. Ele continua vincado, só que a pontinha dela não tá mais tão pontiaguda, olha só, vou aumentar um pouco aqui o tamanho, seleciona, aumentar aqui um pouquinho o tamanho, olha só,
Aqui é com o corner marcado, ela começa com a pontiaguda. Aqui é com ele chanfrado e aqui é com ele redondinho. É o melhor que eu acho, é o mais bonitinho que tem. Tá certo? Então tá aqui opções para você poder brincar, treinar aí também. Agora, bora ver a parte interessante da Pen Tool, tá certo? Vem comigo que a gente vai fazer agora os exercícios para criar curvas com ela, tá bem? Então, por favor, preste bastante atenção que essa parte o pessoal costuma se atrapalhar um pouquinho. Então, vamos lá, com muita calma, com muita paz, a gente vai fazer a segunda parte do exercício, tá legal? Então, bora lá. Beleza? No segundo momento agora, o que a gente vai estar fazendo? Bom, eu falei pra você que pra você estar utilizando a Pen Tool, primeiramente, temos o atalho dela, a letra P. Quando a gente aperta a letra P, pronto, você vai ligar a caneta. E o que acontece? Quando você está desenhando, você tem as duas opções. Você está clicando e aí você pode começar a fazer o seu desenho, tá certo? Terminado o clique, você pode vir aqui e fechar o seu desenho, ok? Eu vou selecionar meu desenho, aplicar uma cor de preenchimento nele só para a gente poder enxergar o que está acontecendo, ok? E as linhas eu vou deixar com 5 pontos de espessura, para ficar mais fácil de você enxergar o que eu estarei fazendo, beleza? Outra possibilidade é você parar o seu desenho quando você quiser. Você está desenhando ele numa boa, bem aqui, e aí você escolhe parar o desenho. Ah, eu não quero mais continuar o desenho. O que eu faço? Eu aperto ESC e ele cancela o teu desenho. Para com a continuidade dele, beleza? Agora, tem um problema. Às vezes eu estou desenhando e, na verdade, na grande maioria das vezes, eu não vou conseguir fazer um contorno somente com linhas retas. Eu preciso fazer curvas. É para isso que a gente tem a segunda etapa da ferramenta caneta, tá legal? Eu vou mudar a cor aqui para um vermelho, para mostrar um segundo momento dele, tá legal? Como é que ela vai funcionar. E aí, a gente vai estar utilizando agora a ferramenta caneta. Eu não vou usar a curvatura, eu vou usar a ferramenta caneta, tá legal? E agora repare uma coisa, você sempre vai começar dando um clique na tela. O primeiro clique é o que vai começar o seu desenho, tá bem? Depois dele você pode dizer como que você quer que ele fique, tá bem? Agora, na segunda vez, em vez de eu clicar, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e eu vou estar segurando aqui o meu objeto, tá bem? Eu vou dar um clique e eu vou puxar agora. Quando você puxa a sua ferramenta aqui, o traço da caneta, ele vai criar duas alças, tá bem? Essas alças aqui, elas são chamadas em inglês de handles, tá certo? Ela vai definir o nível de curvatura da sua linha, tá bem? E enquanto você está segurando, você pode definir até quando você quer que ela vá. Se ela vai para cima, se ela vai para outro lado, você pode fazer a curvatura do jeito que você quiser, tá legal? Então eu vou puxar aqui, deixar ela um pouco mais curvadinha e eu vou soltar agora para ver o que acontece, olha só. Pode reparar como eu já fiz uma curvatura bem aqui, ele já consegue fazer um preenchimento de leve para mim. Note que quando eu solto como é que é o nome? O botão de manipulação dela, ela mantém a continuidade da curva, tá vendo? Então eu vou selecionar bem aqui, mais ou menos, acho que eu vou parar mais ou menos aqui, ó. Pay, e eu vou vir para cá para fechar. Note que você consegue fazer uma parte da curva, e quando você solta, ela continua. Depois que você termina de fazer 2 segmentos de curva, ela volta a ser um elemento reto, tá bem? Então você tem essas possibilidades. Mais uma vez, eu vou vir para cá, dou um clique, vou segurar no próximo, bem aqui, e eu vou puxar. Puxei mais ou menos aqui, olha só, e aí eu solto para vir fazer o outro. Ok? Bem aqui. Como eu te falei, depois de 2 segmentos eu posso clicar e fechar o meu desenho, tá certo? Tem essas possibilidades aqui para você dar uma brincada, tá bem? Professor, tem como eu parar o meu desenho e deixar ele aberto também? Dá para fazer a mesma coisa. Você vem bem aqui, segura, faz o próximo, puxei aqui mais ou menos, vem pra cá. Pra mim, eu acho que tá bom, não quero fechar, quero deixar ele aberto. Aperta ESC que ele para de desenhar, tá bem? Então tá aqui, temos estas possibilidades aqui para você poder fazer o seu desenho também. Então tem o desenho aberto, desenho fechado e desenho continuado, tá bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu quero que você dê uma treinada aí em fazer essas curvas, tá certo? E aí você vai fazer um desenho completamente feito com curvas. Dá o primeiro clique, curva. O segundo continua, tá vendo? Aqui, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma curva e continuar fazendo outra. Eu vou vir pra cá mais ou menos pra cá pra baixo. E eu vou fazer a segunda parte da curva, olha só. Beleza, bem aqui. Aí pra cá, olha só, eu quero fazer outra curva. Eu clico e puxo e ele vai fazer uma segunda curva, tá vendo? E aí ele vai continuar. Essa outra curva eu vou fechar aqui em cima. Olha como fica o efeito, tá vendo? Então ele vai ter esse efeito aqui de curvatura sendo feita toda hora. Beleza? Professor, acho que ficou meio torto, não tem problema. Você pode modificar tudinho selecionando a ferramenta de seleção direta, a setinha branca. Clica num dos pontos e você pode ajustar aqui o tamanho delas. Eu acho que podia ficar um pouco mais certo, tipo esse daqui, podia vir mais para baixo. Pode clicar nele e trazer mais para baixo, tá bem? Esse daqui pode vir para cá, clicar nas próprias handles e ajustar a curvatura delas, tá vendo? Essa daqui tá meio grande, olha só, vou dar uma diminuída.
aqui e aqui, para ele poder ficar mais ajustado. Esse aqui eu acho que tá meio grande também, né? Vamos ajustar ele aqui. Pronto. Ajeitei aqui. Aqui eu vou colocar mais pra dentro. Pronto, tá vendo só? Ele fica bem mais saudável desse jeito. Beleza? Então tá aqui como você pode estar ajustando os seus elementos, tá certo? Para poder fazer essas curvaturas, tá bem? E aí, qual vai ser o exercício que eu vou te passar antes de você começar a fazer a sua brincadeira? Bom, eu vou vir bem aqui, selecionar uma cor um pouco azulada, tá bem? E essa cor azulada eu vou deixar ela bem fraquinha, tá bem? Bem fraquinha mesmo aqui. E eu quero que você me ajude a fazer uma nuvem, tá bem? Essa nuvem, a gente vai fazer ela aqui com todo o carinho do mundo, beleza? E vão ser elementos baseados nesses daqui, tá certo? Vão ser baseados nesses elementos mais curvados, tá bem? Vou pegar esse desenho e colocar aqui. E bora fazer aqui uma nuvem, tá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, dá um clique para poder começar. E a gente vai fazer aqui a curva, olha só. Puxei, fiz a curva. Uma parte. Aí eu vou fazer outra curva aqui, ó. Pei. Continuei a minha curva aqui. Puxo e continuo com a curva aqui, ó. Eu não tô segurando, eu só movendo meu mouse, tá? Pra cá. Aqui. E olha só o que vai acontecer. Ah, eu não quero continuar a minha curvatura pra cá. Eu não quero que ela entre aqui. Eu quero cancelar esse risco aqui. Eu quero cancelar essa curva desse lado. Professor, como é que eu faço pra cancelar essa continuidade da minha linha? Pode ver que ela vai me atrapalhar aqui. Vou dar um pouco de zoom pra te ver melhor. Olha aqui a linha. Pode reparar que se eu for continuar aqui o contorno dele, ele vai seguir vindo para dentro. Eu não quero isso. Professor, como é que eu faço para cancelar essa curva que ele está continuando? É só você voltar no ponto e clicar nele. Olha, vai aparecer um símbolozinho, tipo um V de cabeça para baixo. Esse V de cabeça para baixo é o símbolo de quebra de linha, tá bem? E essa quebra que você vai estar fazendo aqui, olha, ele vai cancelar esse bracinho aqui da curvatura, olha. Só clicar no pontinho, ó. E aí ele volta a ser um ponto reto. Aí você clica e puxa para fazer a parte de baixo. Beleza? Aqui eu não quero curva, eu clico, quebro a linha e eu posso continuar fazendo a parte de baixo, tá vendo? Clica, quebra a linha. Aqui eu vou fazer um pouco maior ele, olha só. E aqui eu acho que dá pra poder finalizar. Pronto, tá vendo só? Temos aqui uma nuvenzinha feita. Essa nuvem, se você não gostar da cor dela, você pode ajustar, né? Você pode colocar aqui um tom de azul, bem aqui mais ou menos. Bem claro. E o preenchimento dele... Pode colocar essa cor aqui, cadê? Bem clarinha também. Ok? E aí você vai ter uma nuvenzinha. Fechou? Eu acabei de te mostrar que você pode cancelar a curva que você está fazendo só clicando no... Meu Deus, quase eu caí da cadeira. No botão anterior, tá certo? No ponto anterior. Então, vamos tentar fazer mais uma vez. Eu vou tentar fazer aquelas nuvens que o pessoal faz de desenho animado, tá? Eu vou vir pra cá. Vou fazer a base da nuvem aqui reta, tá vendo só? Vou vir pra cá, puxo esse ponto e aqui eu vou fazer uma nuvem com uma bolotona grandona aqui, ó. Tá vendo só? Segue o ritmo. Pra cá. Vem pra cá mais ou menos, eu acho que tá legal. Aqui eu vou puxar pra poder fazer a nuvem legalzinha aqui. E aqui, olha só, eu vou fazer uma curvinha bem pequena. Acho que até aqui é bacana. Olha só, vem pra cá. Pei. Só que olha só, aqui eu não quero fazer esse contorno da curva, eu quero cancelar ela. Então, para eu cancelar essa curva que ela está fazendo, ó, não quero que ela fique curvada, eu clico no ponto âncora anterior e aí eu vou puxar outra aqui, mais simples, ó. Certo? Bem aqui, ó. Ok? Agora eu quero conectar com esse ponto âncora para fazer uma coisa reta. Como eu quero, ele está curvado, eu não quero que ele curve, eu clico no ponto âncora e eu quebro a linha, olha só. Aí eu posso fechar na reta aqui a minha nuvem. Tá legal? Então aqui você tem mais um elemento de nuvem que você pode estar utilizando aí para você poder fazer o seu desenho, tá? Vou vir aqui, vou selecionar o Recolor Earthwork para poder deixar ela um pouco mais escura no modo Edit. E aí eu posso dar uma escurecida aqui nela usando meus controles deslizantes aqui, ó, dar uma escurecidinha nela de leve e escurecer essa outra linha aqui também, ó. Beleza? Aí eu vou ter cores diferentes para as minhas... Como é que é o nome? Para as minhas nuvens, tá legal? Beleza? Então você pode estar dando uma brincada aí com essas nuvens, com esses elementos que a gente está brincando, tá certo? E, para a gente poder fazer agora um exercício legal, vamos começar a alternar entre linhas e curvas, tá bem? Eu sempre faço esse exercício, o famoso exercício da explosão, então não vai ser diferente com esse. Antes de começar a desenhar, eu já vou definir as cores, tá bem? Eu vou colocar aqui uma explosão de coloração de borda bem vermelha, tá bem? Vou colocar bem vermelhona ela.
E a cor de dentro vai ser um laranja, tá bem? Vou colocar um laranja bem forte. E aí, a explosão ela pode ser muito bem parecida com uma estrela, só que eu quero variar ela. Eu quero partes redondas e partes com esses contornos mais redondos, tá? Eu quero pontiagudo e redondo essas explosões, tá? Então bora lá. Primeiro de tudo, bora se basear aqui. Vou começar com uma explosão pontiaguda. Vem pra cá, pá, pontiagudo. Agora eu quero curva. Eu vou clicar numa ponta e puxar até aqui, ó. Pei. Olha, ficou muito baixo, eu não gostei. Vou dar um Ctrl Z pra voltar. Eu vou puxar mais aqui pra cima, olha, pra fazer a explosão. Pei. Aqui eu vou querer uma explosãozinha mais humilde, menorzinha, olha só, fazer só com uma curva. E agora eu quero fazer o ponto mais pontiagudo. Tá vendo como tá curvado? Eu vou clicar no meu ponto âncora anterior, vou quebrar a linha e volta a ser reta. E aí eu vou fazendo as minhas explosões. Fazer mais uma aqui do lado, olha só, pei. E agora eu vou fazer a parte mais boleada. Vou puxar aqui, tá certo? Bem aqui mais ou menos. Pronto. Aqui eu vou fazer reto. Tá aqui. E agora eu vou fazer boleado, ó. Pra cá. Aqui eu vou fazer... Eu quero fazer mais uma bordinha aqui, mais uma parte redonda. Eu vou quebrar a linha, clicando no ponto âncora. E vou puxar mais uma explosão pra cá. Pei. Beleza? Agora eu vou fazer ponto mais pontiagudo. Clica aqui no ponto âncora. E faz as partes mais pontiagudas, tá vendo? E aí eu vou continuando fazendo os meus contornos, tá vendo aqui? Pra cá. E aqui, no último ponto, para não ficar reto, eu vou clicar e puxar, ó. Tá vendo aqui a minha explosão, como é que fica? Okay? Então isso aqui é um ótimo exercício, por mais básico que seja. Gente, se vocês estiverem escutando um barulho de fundo aí, começou a chover. Eu espero que não desligue meu computador, tá bem? Mas de resto, esse daqui é o exercício básico que eu tô passando pra ti. Agora eu vou passar alguns exemplos de como que a gente vai estar fazendo para treinar a nossa Pen Tool, tá certo? Eu tenho alguns desenhos aqui e eu quero passar para vocês poderem fazer os testes também, tá legal? Então me acompanhe aí, por favor. Ok, meus amores, com relação à brincadeira, o que eu tenho aqui? Eu tenho a imagem de um queridíssimo... Como é que eu posso falar? Eu não queria falar um quitute, na verdade não seria um quitute. Isso aqui seria mais ou menos uma iguaria que aparece em muitos animes, tá certo? Quando você assiste algum anime por aí e eles estão indo fazer parte daqueles festivais de final de ano, aquelas contenas japonesas e tal, eles acabam comendo um... Como é que eu posso falar? Um lanche lá bem famoso chamado takoyaki, tá certo? Que é uma almôndegazinha normalmente recheada com polvo, tá certo? E esse takoyaki, eu peguei num site, tá certo? Não fui eu que desenhei ele, mas eu vou reproduzir ele aqui com vocês, tá certo? E pra gente começar a brincar com esse negócio aqui, vão ter elementos que a gente consegue fazer com geometrias básicas, por exemplo, a parte da elipse aqui é bem tranquilo, mas algumas curvas são mais chatas de serem feitas e alguns contornos também são chatinhos. Por exemplo, esse daqui da vasilha que tem o takoyaki. Então o nosso trabalho aqui vai ser pegar este lanchinho bem aqui, tá certo? E tentar reproduzir ele usando nossos conhecimentos até agora, tá certo? Então bora lá, o que a gente vai fazer? Seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai começar fazendo o takoyaki, que é esse lanchinho aqui. Eu vou selecionar a ferramenta elipse, tá bem? Eu vou fazer um aqui, vou medir o tamanho legal aqui. Acho que esse tamanho tá bom aqui de takoyaki, ok. Esse tamanho tá legal. Vamos começar a brincar com ele aqui. Cara, primeiro de tudo, eu vou pegar esse takoyaki e eu vou tentar cortar ele, tá bem? Eu vou fazer essa curva mais ondulada. Para fazer essa curva mais ondulada, eu vou pegar a Pen Tool, tá certo? O atalho dela é a letra P. E eu vou dar um clique aqui fora. E, mais ou menos aqui no meio, eu vou puxar, beleza? Pra cima, assim, pra poder fazer essa curva pra cima. Lembre que quando eu solto ele, ele continua com essa curvatura aqui, tá bem? Então tá aqui, eu vou puxar mais ou menos aqui. E pronto, eu vou parar de desenhar, eu aperto ESC, eu parei de desenhar, tá legal? Com os dois selecionados, tá certo? O que eu vou fazer? Como eu quero só uma linha bem aqui, eu não quero esse preenchimento que apareceu aqui do lado, olha só. Repara que a Pen Tool tá com esse preenchimento, eu não quero esse preenchimento, eu vou clicar no preenchimento e eu vou bloquear ele, tá vendo? Só vai ficar só a linha. O que eu vou fazer? Essa linha aqui, eu acho que eu vou dar uma girada nela para poder ficar um pouco mais suave essa curva aqui, tá vendo? Vou selecionar os dois e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a ferramenta Shape Builder, bem aqui, e segurando o Alt, eu vou riscar essa linha daqui de fora, ó. Livrei e me livrei dela, tá certo? Aqui em cima eu tenho um desenho e aqui embaixo eu tenho outro, tá bem? Eu cliquei aqui em cima e cliquei aqui embaixo para poder separar eles, tá bem? Agora, se eu vier aqui, eu tenho um desenho e aqui embaixo eu tenho outro, tá bem? Consegui separar eles. O
que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo, né? Eu acho que eu vou aumentar a stroke deles. Eu acho que com 10 fica legal. 10 fica legal? Não sei, acho que não sei se fica legal. Selecionar os dois aqui, vou abrir o painel Stroke. Repare que quando eu aumento a espessura da linha, ela tá crescendo tudo pra dentro. Eu não quero isso. Eu gosto que ela cresça de maneira uniforme. Eu vou clicar aqui em Align Stroke e clicar bem aqui, Align Stroke to Center, pra ficar bem no meio, tá vendo só? Aí fica bem organizado, tá legal? Pelo menos eu gosto de deixar ele assim. Bora escolher as cores. Vou vir bem aqui. Clico nesse e a cor de preenchimento está bloqueada. Eu vou dar 2 cliques e eu vou escolher aqui a cor. Cara, é tipo um bege, né? Eu vou colocar no amarelo bem clarinho aqui. Pronto, eu acho que essa cor tá legal. E na parte de baixo, eu vou clicar aqui. Aqui mais ou menos. É tipo um laranja. Tá certo aqui. Mais ou menos dessa cor, acho que é isso aqui, beleza? Repare que esse desenho ele tem uma sombra, não se preocupa, isso daqui é numa aula posterior, eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito de sombra, tá bem? Por hora a gente está só treinando aqui como é que funciona. Você vai perceber que o nosso onigiri também, ele tem esses segmentos aqui, tem essas bolinhas aqui, tá bem? Eu vou fazer algumas delas no final, tá bem? Por hora o nosso onigiri está praticamente pronto. Eu vou fazer 3 cópias dele, selecionei, vou segurar Alt e fazer uma cópia para cá pro lado, e fazer uma cópia para cá pro lado também, ó. Beleza? Tá aqui os onigiri já, os nossos takoyakis, tá legal? Coloquei ele mais ou menos aqui desse lado, pra ficar bacana. Só o filé. Ok. Um pouquinho mais pra baixo. Esse daqui também um pouquinho mais pra baixo. Pronto, gostei, ficou legal. Gostei. O que eu vou fazer agora? Cara, bora fazer agora a... Eu quero chamar de bacia, não é? É esse recipiente que eles estão guardados, tá bem? Pra isso, eu vou pegar aqui a borda preta e eu vou escolher uma borda... um pouco mais azulado, um azul bem clarinho aqui, ó, tá vendo? Pronto. E eu vou começar a desenhar por cima dele, ó. Vou começar pela ponta mais reta, tá vendo? Só bem aqui. Eu acho que mais ou menos aqui fica legal. Aí eu seguro o Shift e venho pra cá. Aqui, aqui. Nesse ponto. E eu vou fechar ele bem aqui, ok? Fiz aqui o meu recipiente. Aquele pique não dá nada, olha só. Beleza. Ok. E repare que eu tenho algumas pontinhas mais arredondadas. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a espessura da stroke. Aqui. Eu vou pegar as corners dele e deixar eles como arredondada. Corners, que são as quinas arredondadas, tá vendo? Aí colocar as corners mais arredondadinhas. Tem alguns pontos que estão mais arredondados que outros, por exemplo aqui embaixo, ó, nessas pontinhas. Vou vir com a ferramenta de seleção direta, a setinha A, e eu vou selecionar esses pontos aqui, ó. Segurando o Shift, selecionei os dois, e eu vou arredondar essas beiradas aqui, ó. Pronto, deixei mais arredondada. Aonde mais que é arredondada? Acho que só aqui mesmo, né? Essas pontinhas aqui de leve. Só um pouquinho arredondado, ó. Selecionei algumas. Pronto, tá aí. Tá bem arredondadinho. Eu tô vendo que a cor dele é mais pro branco. Eu vou jogar mais pro branco ainda aqui, ó. Foi muito. Vou jogar mais pra cá. Acho que essa cor agora ficou melhor. Perfeito. Tá legal? O que mais eu vou fazer agora? Cara, eu acho que eu vou pegar a minha ferramenta de Line Tool, bem aqui. E deixa eu ver como é que ela tá. Uma linha preta normal. Vou fazer alguns segmentos aqui, olha só. Um bem aqui. Só que olha só, quando eu faço a line, ela fica desse jeito. Eu quero que a minha linha, ela tenha essas bordinhas redondas. Eu clico no Cap e ela fica feita, tá vendo? Bem aqui eu vou fazer o palitinho que tem ali. E aqui em cima, tá vendo só? Eu tô fazendo esses pontinhos segurando o Shift, ela vai fazer uma linha reta perfeita, tá? Vou fazer mais uma bem aqui do lado, olha só, pra continuar. Aqui. E uma outra bem aqui, tá certo? Pronto, olha que bonitinho também que fica. Olha como é legal, olha que legal. Olha que legal, cara. Que coisa bonita. Tá vendo? Aqui eu fiz 2 pontos sem querer. Eu vou deletar esse. E aqui eu acho que não precisa desse aqui do meio. Pronto, legal, né? O que mais tu vai notar? Cara, tu vai perceber o seguinte, que o nosso takoyaki, ele tem uns cortes aqui, dá pra te perceber? Esses cortes aqui a gente consegue fazer. Só que esses cortes,
eu vou ter que fazer com uma outra ferramenta que eu não te apresentei ainda. Mas eu vou te mostrar agora porque é bem legal esse efeito que o pessoal faz aí, tá bem? Como é que funciona esses cortes aqui que tem no nosso desenho? Cara, para eu poder cortar alguma coisa, cortar uma linha, deixar ela aberta, eu vou utilizar a ferramenta tesoura, tá certo? E para acionar a ferramenta tesoura, você aciona ela com a letra C, de cortar, tá bem? Olha aqui, eu tô com a setinha preta, se eu apertar a letra C, vai virar uma tesourinha, tá vendo? Só vai ficar com essa mira bem aqui. Beleza? E aí eu vou fazer os cortes. Vou fazer um bem aqui e vou dar um clique bem aqui, ó. Pei! Aí ele vai arrancar esse pedacinho pra mim, ó. Venho com a setinha. Cadê? Opa! Deu uma bugada aqui nele de leve. Pronto, consegui tirar esse pedaço aqui, tá vendo? A mesma coisa aqui no onigiri, já no takoyaki, tem uma nessa beirinha. Fazer um corte aqui, seleciona ele, letra C de cortar, e eu faço um corte bem aqui e um bem aqui, pronto. Beleza? Tem um aqui em cima nesse canto e um bem aqui também. Quando você fizer os cortes, você pode usar a ferramenta de seleção, vir aqui na beiradinha, olha só, se livrar deles, olha só, clico bem aqui e eu me livro deles, tá vendo? Para ficar aquela bordinha redonda, bonitinha, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos eles usando Shift e a baciazinha também aqui. E aí eu venho na opção de Stroke e todos eles eu coloco esse cap com a bordinha redonda, olha só. Aí olha como é que fica o efeito, ó. Bem bonitinho, tá vendo? Professor, eu acho que aqui é um pouco mais aberto. Tem como aumentar o corte? Tem, você pode vir aqui, letra C de corte e aumentar o corte clicando aqui nessa ponta. Vem com a ferramenta de seleção, né? Pronto, deletei ele. Vendo só? A gente aumentou o corte. Eu tô vendo que tá um espaço em branco aqui. Olha, tá vendo? Aqui tem um preenchimento maiorzinho, tá vendo? Tem um preenchimento maior aqui nessa cor de baixo. Eu vou duplicar essa base aqui. Arrange para organizar, né? Enviar ele para trás. E aí eu vou só tampar aqui essa cor. Pronto, tá aí. Beleza? Agora tenho o nosso glorioso takoyaki feito aqui, tá bem? Uma coisa que me dá um pouco de agonia é esses tons e sobretons, tá certo? Eu não gosto muito desses tons e sobretons aqui de preto, muito forte. Por exemplo, eu vou clicar aqui nessa vasilhazinha dele e em vez de colocar preto, eu vou escolher um tom mais, como é que eu posso falar? Mais escuro só. Por exemplo aqui, ó. Eu vou clicar nesse tom aqui de azul. Cadê? Seleciona ele, escolhe esse tom aqui de azul e escurece ele mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que ficou forte demais. Vou deixar ele mais opaco bem aqui. Tá aqui. A mesma coisa do... como é que é o nome desse nosso takoyaki aqui, ó. Ele é amarelo, tá certo? Aí eu vou escolher uma borda quase a mesma tonalidade, ó. É um amarelo aqui, eu vou jogar um amarelo um pouco mais escuro aqui em cima, ó. Vê como é que fica? Ficou desse jeito. Aqui. Pode ser, gostei. Seleciona esse outro aqui, usa o conta-gotas e vem nele, ó. Pei. Tá certo? Seleciona esse outro aqui, conta-gotas, escolhe esse aqui, ó. Aí ele pega também a cor da borda. Aqui embaixo o mesmo esquema, é um laranja, eu vou escolher um laranja um pouco mais escuro aqui, ó. Aqui, ó, beleza. Seleciona os outros, usa o conta-gotas e copia a informação da borda também, olha só, entendeu? O palitinho aqui dele eu vou fazer com... deixa eu ver, vou escolher uma cor aqui do palitinho, bora ver. Esse palitinho normalmente ele é um amarelo bem clarinho, assim, parece um pedacinho de pau, ó. Tá vendo aqui? Beleza? E a cor desses negócios de polvo aqui em cima, esses farados de polvo, eles têm um tom meio marrom quando a gente assiste por aí em anime, tá bem? Então eu vou colocar aqui um marronzinho nele, entendeu? Aí tá aqui o efeitozinho do takoyaki. Eu vou colocar um fundo aqui atrás, tá certo? Vou colocar aqui uma corzinha de fundo. Eu vou colocar um laranja bem forte aqui, ó. Aqui. Botão direito, Arrange, Send to Back, para enviar lá para trás. Olha aí o takoyaki que a gente fez. Tá vendo só? Bem legalzinho. Gente, quando vocês puderem aí, provem. Takoyaki é muito gostoso, tá certo? É tipo um pastelzinho cozido, tá certo? É uma bolinha de massa, só que com recheio de polvo. É muito legal, bacaninha ele, tá? Cara, tá aqui. Fizemos o nosso glorioso takoyaki. Ok? Beleza? Naquele pique não dá nada. Usamos uma nova forma de colorir, tá bem? Colorimos a borda, colorimos a parte de dentro, tá certo? Utilizamos a Paint para fazer esses contornos, beleza?
Eu vou deixar essa imagem disponível para vocês poderem baixar ela também, para fazer o teste, fazer os exercícios. É aquele mesmo esquema, pega a imagem, joga para cá, e aí você consegue copiar ele aqui do lado. Ela tá bloqueada para não poder ficar clicando nela sem querer, igualzinho como a gente fez na nossa última aula com os personagens em flat art, tá bem? Então é bem tranquilo de se fazer, é bem basicão. Acho que dá para poder treinar isso daqui bem de boa, tá certo? Fechou? Para dar aquela finalizada, a gente vai fazer agora um outro exercício, tá certo? Dessa vez ele já é baseado no verdadeiro onigiri, que é o bolinho de arroz japonês, tá certo? O mais comum é aquele branquinho com aquela folha de alga, aquele nori pretinho aqui no meio, tá certo? Eu peguei um amarelinho, tá certo? Que ele já foi frito, então esse daqui é o esqueminha pra gente poder fazer. Eu sei que a vontade de você pegar a pentu e sair contornando isso daqui pra poder ficar no esquema é alta, mas lembramos, cara, nem tudo você precisa fazer com a pentu. Muita coisa você já pode utilizar os elementos existentes nas geometrias básicas. Por exemplo, eu não vou usar a pentu para fazer o contorno dele. Eu vou pegar uma elipse, tá certo? Peguei uma elipse, vem aqui, eu vou segurar Shift, né? E eu vou desenhar uma elipse bem aqui, tá certo? Eu vou tentar pegar os contornos e essas bordas aqui que são interessantes para mim, tá legal? Eu vou pegar aqui essa cor amarela bem aqui. E como eu peguei uma cor conta-gotas, ele vai sumir, né? Ele vai ficar sem borda. Eu vou ligar a borda de novo aqui, a borda preta. Ok? E eu vou aumentar a espessura dela. Opa, não peguei a borda preta, peraí. Borda preta. Pronto. Ela tá pra dentro, eu vou colocar aqui no painel da stroke, alinhada com o meio. Pronto, agora sim. Tá legal? Eu acho que eu vou engrossar um pouco mais ela. Talvez com 15, a espessura fique legal. E o que acontece? Isso aqui é uma elipse, é um círculo perfeito. Se eu ver a ferramenta de seleção direta, eu consigo selecionar esses pontos âncoras aqui e eu posso sair movendo eles, tá vendo? No caso, eu vou pegar, fazer uma caixa de seleção aqui no meio e eu vou pegar esses dois pontos, da esquerda e da direita ao mesmo tempo. E agora com a setinha eu vou apertando para baixo para descer eles, tá vendo só? Pronto, e aqui eu tenho meu onigiri, tá certo? Tá feito ele. Talvez ele seja um pouquinho mais largo. Aqui, acho que essa aqui é também ok pra gente. E agora eu vou vir aqui e fazer um... Como é que eu vou pegar pra fazer um retângulo, tá bem? Pega aqui um retângulo, humilde. Vem aqui. Eu vou medir aqui pela imagem pra ver o tamanho mais ou menos como é que é. É desse tamanho mesmo. Beleza? Selecionar os dois, usar a ferramenta de alinhamento pra centralizar eles. Assim. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois, beleza? E usando o Shape Builder eu vou deletar essa parte daqui de baixo, ó. Deletei a parte de baixo. Pronto, tá vendo só? Consegui fazer o contorno. Eita! Eu vou aproveitar bem aqui e arredondar essas bordinhas, tá bem? Selecionar esses dois pontos aqui, ó. E arredondar um pouquinho ele, ó. Pra ficar mais bonito. Show? Cara, tá aqui, tá praticamente feito ele. O que eu vou fazer? Eu vou mudar só a cor de preenchimento desse bagulho aqui pra um laranja, tá certo? Um laranja bem avermelhado aqui, bem avermelhadão mesmo. Aqui, ó. Pronto, ok. E com a ferramenta de linha, vou configurar ela logo aqui. Linha reta, no meio, beleza. Eu vou começar a fazer essas canduras aqui, olha só. Uma pra cá, uma pra cá. Só puxar um pouquinho mais. Vem aqui, uma pra cá. Eu tô segurando o Shift, tá legal? Pra poder fazer essas linhas. Agora eu vou mudar a cor dela pra branco. Calma, vem aqui fora. E muda ela para branco. E agora eu vou fazer esses reflexos aqui, ó. Fazer uma grandona aqui, tá certo? E aí, se eu vier com a ferramenta de seleção e apertar a letra C de cortar, eu vou fazer um corte bem aqui no meio, olha, da minha linha. Cortei. E eu vou deletar aqui no meio ela, ó. Vendo só? Fiz os reflexos. Esses quadradinhos aqui, eu vou fazer com um quadrado mesmo, tá bem? Aqui um quadradinho preto. Inverte aqui, pronto. Diminuída de leve. E eu vou posicionando, segurando o Alt, ó. Posicionei aqui, 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 um pra cá e dois aqui. Bem, beleza? Essas curvas aqui de leve, tá vendo? Só essas curvas aqui. Como é que eu vou fazer essas curvas? Aqui eu acho que eu já posso usar a Pen Tool pra isso, tá? Venho aqui. Vou fazer uma curvinha de leve aqui usando a Pen Tool. Eu vou inverter o preenchimento com a borda, olha só. Invertir. E eu vou aumentar a espessura dela aqui, ó. Aumentar a espessura aqui da stroke. Todos eles estão com quanta espessura? De 15, né? Aqui
aqui tá com 15 também, beleza. Ajeitei. Se ficou estranho, você pode selecionar a ferramenta de seleção direta, clicar num dos pontos âncoras e ajustar ele aqui nessas alças, tá vendo? Vem aqui, ok? Ajustar aqui para ficar mais de lado. Opa, cliquei errado. E esse daqui a gente vai arrastar um pouco mais para baixo. Aqui, ó. Bem suave, bem de boa aí, né? Pronto, tá aqui. A mesma coisa aqui em cima. Vou pegar a minha Pen Tool, vir aqui, né? Fazer o brilho dele de lado, né? E puxar para dar aquela miguelada. Pronto, tá aqui. Escolher a cor branca, para ele poder ser o brilho, né? E de quebra a ferramenta tesoura, letra C. Eu vou clicar aqui uma vez e clicar aqui outra vez para poder cortar ela. Ferramenta de seleção, eu deleto esse ponto aqui do meio. Tá vendo? Bem de boas, nosso onigiri está feito, tranquilo, humilde, naquele pique, não dá nada, tá certo? Tá feito aí, bem de boas. Talvez eu selecione essas duas aqui e dê uma aumentada nelas, para ficar mais legal, e um pouco mais para baixo. Aqui tá bom. Certo? E essa linha talvez eu suba um pouquinho mais ela, beleza? Bem fácil, bem simples. Gente, isso é vetorizar, tá certo? Mas por hora, estamos fazendo vetorizações simples, vetorizações básicas, tá bem? Eu ainda não vou mostrar para vocês como fazer esse efeito de sombra aqui, a gente vai ver numa outra aula, tá certo? Tem uma aula específica para isso. Vai ser talvez a próxima aula. Fechou? Gente, de atividade mesmo que eu tinha que passar para vocês eram esses dois exercícios, tá certo? Dê uma treinada, tente fazer outros elementos, como por exemplo o Fusca, tente fazer por exemplo a casinha utilizando a Pen Tool, tá certo? Tente fazer o chafariz, o troféu, tente fazer animais usando a Pen Tool, tá certo? Treine, exercite, vai ficar bem legal, tá certo? Dê uma treinada. Que usar a Pen Tool para mostrar que tu é bom com o Illustrator, tá certo? Pessoas boas no Illustrator sabem usar a Pen Tool como ninguém, tá legal? Então, meus amores, por hoje é só. Foi uma aulinha, como eu falei, mais curta para ajudar um pouco de teoria, porque na próxima aula eu vou dar uma aloprada, tá bem? Então, por favor, te aguardo na próxima aula, a gente poder dar uma brincada. E eu acho que é isso, né, gente? Por hoje é só. Aquele beijinho, tchau, tchau, e a gente vai se vendo, tá certo? Se cuidem, permaneçam em casa, permaneçam em isolamento e eu vejo vocês por aí, tá certo? Papai do céu cuide de vocês. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.